Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, amor, eu vou dizer corpo de Cristo, porque o corpo é nós. Sem discernir que seu irmão está no mesmo corpo que você está. E o corpo come e bebe juízo. Come e bebe juízo para si mesmo. Eis a razão. Porque há entre vós muitos fracos, muitos doentes, e não poucos que dormem, que quer dizer, morreu antes do tempo. Pessoas morrendo com 50 anos, isso não é normal, irmão. E tem coisas entre você e Jesus que vai determinar que você vai viver ou morrer. Diga, eu tenho que escolher. Muitos dormem, que quer dizer morre cedo. Eu ouvi irmão Reagan e quando ele falou, eu prestei atenção. Ele disse, eu nunca fiquei doente sem errar no Senhor. Eu sei que Doug já ouviu ele falar isso. Doença não veio para mim até eu pequei. Ele disse, eu não roubo um posto de gasolina. Eu não assaltou um banco, não. Mas eu pequei contra o Senhor, uma coisa que Ele tem falado comigo que eu não fiz ainda. Ele disse, quando eu fiz coisas assim, eu fiquei doente. Doug pode confirmar o que ele falou. Você ouviu ele falar. Ele disse, eu nunca fiquei doente sem pecar contra o Senhor. E se você está tentando ser evangelista e pastor, você está fazendo contra a vontade de Deus. E tomando a ceia do Senhor como é santo. Isso pode causar morte para a sua vida. Então, essa palavra aqui, dormem. Eu tenho Bíblia Scofield aqui. É batista. Ele era muito estudioso de grego e hebraico e era batista. E ele tinha que concordar com o que a Bíblia falou, porque está falando grego e hebraico. Não importa que denominação você é, se a Bíblia ensina, aceita. Então, essa aqui tem, e não poucos que dormem, tem um V lá. Concordância, essa é uma concordância. Então, eu abri lá que fala 1 João, vamos abrir lá 1 João. Realmente o assunto aqui é oração. E João está revelando aqui, e essa é a confiança que temos com ele.
Se pedimos alguma coisa segundo sua vontade, Ele nos ouve. Eu tenho garantia que Deus me ouve quando eu estou orando. E Ele diz, se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que nós temos as petições que desejamos dEle. Então, quando eu oro, eu sei que tem a resposta. Eu lembro que já ouvi irmão Reagan ensinando coisas. E eu falei, Senhor, Jesus falou aqui em João 11, quando ele ia ressuscitar Lázaro dos mortos, ele disse, Pai, eu te dou graça que tu sempre me ouves. Eu falei, Senhor, eu gostaria de ficar assim também. Ele disse, abre sua Bíblia. 1 João 5, 14 e 15. Isso é sobre oração, irmão. Jesus disse, tu sempre me ouves. Nós temos essa garantia também. Mas o que eu já citei agora, ele disse em 16, se alguém vê seu irmão cometer pecado, não para a morte, existe pecado que não dá para a morte, mas ele disse que existe pecado que vai morrer e nem ore para essa pessoa. Não foi eu que falei, ele falou. Diga, isso não é doutrina de Bud. Fala, rapaz. Não é doutrina de Bud. Isso é doutrina do Espírito Santo através de João. E o que ele falou, você pode acreditar. Ele disse, se alguém, tem alguém aqui? Diga, eu sou alguém. Então, se vê alguém cometer pecado que não é para a morte, pedirá. E Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue ou orar. Nós tínhamos aqui, no início do nosso ministério em Campina Grande, tinha uma moça, ensinou excelente. Evane era o nome dela. Deus colocou no meu coração para chamar ela para Campina Grande, para ela trabalhar conosco, ensinando na primeira escola aqui. Chamei, mas eu sabia que ela teve problema com a autoridade. Se você tiver problema de obedecer à autoridade, está colocando sua vida em prejuízo. Ela sempre em rebelião contra o pastor lá, mesmo que o pastor era errado às vezes, ela ficou em rebelião e pegou câncer nos intestinos. Lá em São Paulo, vocês sabem que médicos e hospitais são bons lá. Tiraram esse câncer dela. Mas ela chegou aqui, continuou em rebelião. Vocês sabem que a igreja em Aracaju
Eles chegaram aqui querendo me começar uma igreja e escola lá em Aracaju. Eu falei, o Senhor não falou nada de Aracaju comigo ainda, não podemos fazer nada, por enquanto. Ivane disse, eu vou lá, eu vou e começar a igreja. Eu falei, não vai para Aracaju até eu volto dos Estados Unidos. Eu e Jen indo para os Estados Unidos. Irmãos, antes do avião sair do chão, ela já estava viajando para Aracaju para começar uma igreja. O câncer voltou para ela, tomando a ceia do Senhor como santo e desobedecendo a autoridade. Ela morreu com 30 e poucos anos, irmão. Uma noite, Geraldo Foster ligou para mim, pastor Bud, ore por ela. Eu falei, a gente vai orar. Oramos. Próxima semana, ele ligou de volta e disse, Bud, ore por ela, ela está morrendo. Falei, a gente vai orar. Eu dirigindo para perto da casa, eu ia falar, pedindo uma coisa para ela, e uma mão pegou aqui. Ele disse, eu falei, não ore por ela, porque já julguei ela. Ela vai morrer. Então, quando ele fala não ore, irmão. Eu calei a boca e no dia seguinte ela morreu. Você está dizendo que Deus julga a pessoa? Julga, irmão. E você será uma dessas se não obedecer. Se quiser morrer cedo, agindo como santo, tomando a ceia do Senhor, fora de ordem, você pode morrer cedo também. Eu nem vou para seu funeral, porque ele disse não ore por ele. Aleluia. Se quiser morrer, fique desobedecendo a autoridade. Fique desobedecendo o Espírito Santo. O que Doug ensinou ontem à noite é importantíssimo, irmão. Para não apagar o Espírito que está dentro de você. Ele está dentro de nós para nos guiar naquele que está correto, irmão. Quem sabe que ele sabe mais do que você? Diga, ele é inteligente. E ele está dentro de mim para me guiar, para me ensinar todas as coisas, como ele falou ontem à noite. Uma vez eu falei, Senhor, como é que as igrejas recebem doutrinas erradas? Ele falou, não é do meu espírito, porque ele é o espírito da verdade. Ele só revela a verdade, irmão. Ele só ensina a verdade, irmão. E você pode colocar seu último dólar nisso, irmão. Ele só fala a verdade, porque ele é o Espírito da verdade. Amém. Diga, ele é o Espírito de verdade. Não vai me ensinar coisas erradas. Então aprende a andar com ele. Coloque ele seu melhor amigo. Aleluia.
Então, ele disse aqui, há pecado para a morte, e por isso não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Tem pecado que traz morte, tem pecado que não traz morte. Uma daqueles está em Provérbios 6, semeando discórdia entre os irmãos. Isso é um dos pecados que traz morte. Falando contra outras, sem motivo. Minha mãe sempre me ensinou, se não puder falar uma coisa boa sobre outras pessoas, fique com sua boca calado. Eu sei que eu, Guto, Cão Roberto, a liderança do ministério tem que julgar coisas às vezes. Mas isso não é falando mal de outras pessoas, não. Tem pessoas que têm que entrar nesse negócio de julgar. E ele fala para você, julgue todas as coisas. Mas isso não quer dizer que você continua falando. Você pode ver, poxa, o Gerson tem pecado, mas não fale. Pesa forte. Você tem direito de julgar a vida dele, mas ficando quieto. Nós julgamos todas as doutrinas. Se está em linha com a palavra ou não. Se não está em linha com a palavra, julgue aquilo, mas não fique criticando. Aleluia. Mentira. Mentira. Provérbios 6 fala que é uma coisa que Deus deteste. Se Ele deteste, quanto mais nós devemos detestar. Se Deus está contra, nós devemos tomar partido com Ele. Aleluia. Eu estou no lado de Deus, eu não sei sobre você. Se Ele fala é pecado, irmão. Um rapaz em São Paulo uma vez disse para mim, eu falei, você falou mentira, isso é pecado. Ele disse, não é pecado, não. Pensei, onde esse idiota recebeu isso? Deus disse que mentira é pecado. E se Deus fala, então é pecado, irmão. Diga, crente não mente. Diga, eu sou crente, eu não mento. Se minha mãe fala comigo, se fulano de tal liga para mim, diga que eu não estou aqui, eu falei, então você atende o telefone. Porque eu vou dizer, não, ela está aqui, quer falar com ela. Não me pergunta para mim errar e mentir para você, não. Se eu não faço para minha mãe, eu com certeza não vou fazer para você. Aleluia. Eu vou para o céu se você vai para o inferno. Eu decidi 40 anos atrás, isso é minha vida, eu vou proteger essa vida, o que Deus fala eu vou fazer. Errei um pouco de vez em quando, mas está correto agora. Aleluia. Então, se quiser morrer, continua ficando carnal. Todos nós estamos ordenados a andar em espírito, irmãos.
Diga, Deus me ordena andar em espírito e não pela carne. Às vezes nós colocamos coisas erradas. Ontem à noite eu fiquei na carne. Não, você não ficou na carne. Diga, eu não estou na carne. Eu estou em espírito. Eu nasci em espírito. Eu permaneço em espírito. Se a Bíblia fala, irmãos, eu creio. Aleluia. Não importa quem está contra o que a Bíblia fala, eu vou ficar com a palavra. Aleluia. Decidi anos atrás. A Bíblia é Deus falando comigo. Se Ele fala com você ou não, Ele está falando comigo. Aleluia. Um professor na Rema me chamou herético, né? Fala, porque eu falei uma coisa. Ele disse, you're a heretic. Como fala em português? Herético. Né? Herético. Oxa. Mas eu não sou. A única coisa é que eles não entenderam o que eu falei. Eu falei, eu vou falar para vocês. Eu falei, a árvore de conhecimento e vida e do bem e do mal não vem de Deus. Ele disse, você está falando errado. Eu falei, onde está na sua Bíblia que Deus colocou a árvore que tem morte dentro? Deus falou comigo, aquela árvore não é consistente com minha natureza. Vocês entendem o que eu falei? Ele disse, não está em linha com minha natureza. Porque produziu morte para Adão e Eva. Deus tem morte? Então, como pode dizer que Deus está dando morte? Ele é 100% vida. Aquela árvore produziu morte para o homem dele. E ele disse, você está falando falsa. Então continua crendo assim, eu não vou mudar. Aleluia, ele teve 70, 80 anos, eu com 34. Mas se você está errado, eu não vou concordar com você. Não importa a sua idade. Se você está falando contra a palavra de Deus, não vou concordar com você. Aleluia. Eu não falo esse assunto muito porque pessoas não entendem. Então eu não vou causar polêmica na igreja por causa de doutrina. Eu sei o que Deus me ensinou. Ele me ensinou 2 anos sobre esse assunto. Fiquei na aula, ouvindo sobre essa árvore. Então o que Deus fala é fato. O que Deus fala é fato, irmão. Se quiser morrer, continua pecando. Oh, fique quietinho agora. Pensando que você pode fazer sua vontade qualquer hora, irmão, você está enganado.
Eu tenho temor de Deus e não vou pecar. Você precisa de temor de Deus para não errar e pecar. Porque você é doente, eu errei, irmão. Eu não sou doente, diga, ele não é doente, não. Ele é curado. Aleluia. Errei, mas pedi perdão, estou perdoado e minha cura está em ordem, irmão. Aleluia. Ah, pastor, você vai morrer. Não. Você está falando sobre outra pessoa. Eu não. Aleluia. Diga, eu estou falando sobre a pessoa errada. Não vou morrer. Tem tanto brasileiro orando para mim que não posso morrer se quiser. A nação inteira está orando para mim. Aleluia. Isso me dá incentivo para não morrer. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu não estou pecando, irmão. Mas comendo como porco é erro. O fruto do Espírito está intacto ainda, irmão. Domínio próprio é do Espírito. Isso não é uma tradição da igreja, não. Amor não é fruto do Espírito. É? Então, moderação é do Espírito tanto quanto o amor. Mas pessoas pensam que não tem que guardar essa coisa. Moderação. Eu como quiser. Não, não é assim, irmão. Pessoas falam, mas eu sou magro. Glutão pode ser magro também. Glutão pode ser magro também, irmão. Nós vivemos pelo Espírito e não pelo que você quer. Os restaurantes vão perder muito valor aqui. Quando o crente sabe que ele não pode comer 3 pratos cada vez, ele vai perder dinheiro lá. Mas eu já ouvi brasileiro falar, mas pastor, eu vou naquela churrascaria lá e só come um prato? Irmãos, isso é estupidez. Você é para comer em linha com a palavra de Deus. E fique sensível em espírito. Já vi pessoas chegar aqui no púlpito, falando e falando. Comeu antes do culto. É melhor não comer antes do culto. Isso é mal educação. Já vi um rapaz, meu Deus do céu. Eu ando com uma dessa aqui na minha bolsa. Se o focinho está correndo, eu vou usar isso para limpar, mas ele foi lá atrás e fez. Meu Deus do céu, irmão. Eu sou caipira, mas eu não fui treinado assim, não. Ele fez. E se ele fosse aqui, ele sabe o que aconteceu. Aleluia. Ministros são exemplos, irmão. Você não é chamado para ser porco. Aleluia. Quando
você quase morrer 4 vezes como eu, vai aprender que comendo correto tem que ser feito.